O conceito de inferno é frequentemente considerado bastante simples, um lugar de punição eterna para pecadores, ou aqueles que rejeitam Deus. Na teologia cristã, é visto como o destino para aqueles que recusam a salvação por meio de Jesus, onde o sofrimento é uma consequência sem fim para tal mau comportamento. A ideia moderna de inferno é uma fusão milenar de conceitos do Antigo e do Novo Testamento, que inclui o Sheol ou Seol, a Gina e o Lago de Fogo. Curiosamente, essa ideia moderna também mistura alguns conceitos da mitologia grega, incluindo Tártaro e Hades. Todos esses foram traduzidos do termo nórdico antigo El, representando um reino do submundo. Curiosamente, o conceito original de El da mitologia grega era, na verdade, um reino de frio e gelo localizado no extremo norte. Isso contrasta fortemente com a compreensão moderna do inferno como um mundo de fogo. A imagem do inferno também evoluiu ao longo do tempo por meio de várias influências, incluindo concílios católicos, a Divina Comédia de Dante, arte medieval e cultura pop moderna. Essas fontes criaram uma percepção do inferno, mas isso certamente não responde a algumas das perguntas mais pesadas. A Bíblia não oferece nenhuma descrição definitiva do inferno. Às vezes, ele é descrito como um túmulo, uma caverna subterrânea, ou simplesmente um estado de separação de Deus. Com o tempo, essas ideias se fundiram em um conceito multifacetado que permanece obscuro. No Antigo Testamento, Sheol ou Seol é descrito como o túmulo, um lugar para onde os mortos vão sem muitos detalhes sobre seu destino. É considerado um lugar sombrio e tênue, em vez do lugar de fogo que associamos ao inferno hoje. O Sheol era, na verdade, parte da cosmologia judaica, e a única descrição da vida após a morte fornecida pela Torá, a obra sagrada dos judeus, abordando sobre pessoas sendo enterradas no solo após a morte. Com o passar do tempo, o Sheol foi reinterpretado para incluir elementos do sobrenatural. Na época do Novo Testamento, o inferno era frequentemente retratado como um lugar de punição, embora as chamas sejam mencionadas apenas com um lago de fogo no livro do Apocalipse. A descrição mais explícita de uma vida após a morte ardente na Bíblia vem do livro do Apocalipse, onde Lúcifer, anjos caídos e os não redimidos serão lançados em um lago de fogo, após a segunda vinda de Jesus. A cultura popular também deu o seu toque na criação do inferno como um conceito, exagerando certos aspectos ao longo do tempo. Ideias como fogo e demônios criaram uma imagem mais concreta e aterrorizante do inferno. Tradicionalmente, o inferno é pensado como um lugar, frequentemente imaginado como subterrâneo. Essa ideia veio de referências bíblicas ao Sheol e termos mitológicos gregos como Hades e Tártaro, que os primeiros cristãos usavam para descrever a vida após a morte. Os conceitos gregos de Hades e Tártaro foram emprestados por escritores do Novo Testamento para explicar visões cristãs sobre a vida após a morte. Hades era um submundo sombrio para espíritos humanos, enquanto o Tártaro era um poço profundo para anjos caídos. Em 1999, o Papa João Paulo II declarou que o inferno não deveria ser visto como um lugar físico, mas como um estado de ser, onde os indivíduos são separados de Deus devido ao seu livre-arbítrio e escolhas durante a vida. Na Bíblia, Geena é frequentemente usado para descrever um lugar de punição, mas originalmente se referia a um local físico fora de Jerusalém. Com o tempo, no entanto, Geena tornou-se associado ao conceito de inferno como um lugar de condenação eterna. Embora termos como Hades e Tártaro descrevam reinos do submundo, a Bíblia não especifica um local para o inferno. Mesmo em Apocalipse, a localização do lago de fogo é desconhecida, deixando teólogos e crentes especulando. Outros locais de vida após a morte descritos na Bíblia, como o Sheol, o Hades e o Tártaro, são considerados áreas de espera temporárias, antes do julgamento final, e do lago de fogo, para onde os injustos são finalmente lançados. Se considerarmos o inferno como o lago de fogo, ele não abriga nenhuma alma no momento. De acordo com o livro do Apocalipse, o inferno só existirá após a segunda vinda, quando se tornará o destino final dos condenados. Devido à falta de referência bíblica, o inferno é um lugar que já existe ou ainda não foi criado. Ou, na verdade, não é nada mais do que um conceito mais abrangente que significa a remoção da presença de Deus após a morte. A linha do tempo do inferno e sua existência são complexas, devido também às interpretações teológicas em evolução.
Os pais da igreja primitiva, abrangendo Santo Agostinho no final do século IV, depois de Cristo, desenvolveram grande parte da doutrina sobre o inferno séculos depois que a Bíblia foi escrita. Teologicamente, se o inferno existe, Deus deve tê-lo criado, já que tudo no céu e na terra foi feito por Deus, de acordo com o livro de Colossenses. Primeiro, isso inclui o inferno, mesmo que tenha sido criado para anjos caídos, e não para humanos. Muitos teólogos questionam como uma divindade supostamente todo-amorosa criaria um lugar de tormento eterno, mas os escritos bíblicos contornam isso afirmando que o inferno foi originalmente criado por um motivo diferente. Inicialmente, o inferno ou Tártaro foi criado como um lugar de punição para Lúcifer e os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. No entanto, com o tempo, esse lugar também se tornou associado à punição de almas impenitentes da terra. Algumas interpretações argumentam que o inferno não foi explicitamente criado por Deus, mas é, em vez disso, um estado trazido à existência por pessoas que rejeitam livremente a graça de Deus. Nessa visão, o inferno é a consequência natural de uma vida vivida em separação de Deus. O livro de Provérbios apoia a ideia de que o inferno serve a um propósito divino, afirmando que Deus desenvolveu tudo para o seu devido fim, até mesmo o ímpio para um dia de desastre. Isso implica que o inferno é parte de um plano divino mais amplo. A questão final de quem vai para o inferno está sendo constantemente debatida. Enquanto o livro de João sugere que a crença em Jesus leva à vida eterna, a Bíblia também inclui referências a ações e feitos como fatores na determinação do destino de alguém. Apocalipse explica que os mortos são julgados com base em seus feitos. Aqueles que não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Isso certamente levanta questões sobre o papel da fé e das ações na determinação da vida após a morte. Há uma divisão teológica entre o catolicismo e o protestantismo sobre quem vai para o inferno. Os católicos enfatizam que, embora a fé seja essencial, as boas ações também desempenham importante papel, enquanto os protestantes se concentram apenas na fé para a salvação. A Divina Comédia, de Dante, teve uma enorme influência na formação das percepções modernas do inferno. Suas descrições vívidas do inferno, com suas camadas de tormento, tornaram-se uma visualização poderosa do inferno, que ainda ressoa na cultura popular hoje. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, escrita no início do século XIV, descreve vividamente uma visão hierárquica da vida após a morte que influenciou a arte, a literatura e a teologia renascentistas e cristãs durante séculos. Você, cristão, acredita piamente que exista um local chamado inferno, para onde as almas das pessoas ímpias sofrerão eternamente? Deixe aqui a sua opinião sobre esse assunto. E você, agnóstico, como você vê o inferno? Ele existe ou não? E você, ateu, o que você acha de toda essa história? Se você gostou do vídeo, deixe um like, faça um comentário e se inscreva no canal.